Alberto Ribeiro Lamego, gente da gente. O Sérgio Arruda já disse, né? Estou vendendo meu peixe, então tem 10 minutos para isso. Ele fez Recife, fez mestrado lá, chegou no Rio em 1989 e em Campos em 1995. É o criador da nossa cognição e linguagem. É uma satisfação estar ao seu lado, aqui nessa mesa, nessa tarde. Alberto Ribeiro Lamego, eu chamava Manga no solar do Aerizes. Indo para Gruçaí, ali tem o solar do Aerizes, do Coquinho a Iriri. Ali a gente jogava bola, ali Sofinho, o Suamaro, tomava conta, os filhos, a gente convivia com eles. Mas eu não sabia quem era o doutor Alberto Ribeiro Lamego. É o nosso geógrafo, geólogo, engenheiro de minas, geomorfólogo. Hoje, se nós aqui queremos destacar e receber um prêmio cultural, então, o nosso prêmio será Troféu Lamego. Lamego, ele representou o Brasil em muitos países, Copenhague, Holanda, Inglaterra. Ele nasceu aqui. O pai dele, Frederico de Moraes Lamego, a mãe dele, Joaquina Maria do Couto Ribeiro Lamego. Ele foi para Lisboa, de Lisboa viu o pai dele escrever os 8 volumes da Terra Boitatá, foi para Bruxelas, lá em Bruxelas terminou seu estudo, de Bruxelas recebeu condecorações porque levantou a bandeira do Brasil na Primeira Guerra Mundial, foi para a Inglaterra e lá encontrou Monsenhor Severino. Quando for ao Brasil, vai lá. E Monsenhor Severino, aqui no Asilo do Carmo, 2 terrenos ali que ele doou, foi o casal Lamego, chamado casal 20. Lamego, ele é elogiado por quem? O pensamento dele é muito parecido com Gilberto de Melo Freire. Gilberto de Melo Freire, 1933, Casa Grande, Senzala. Em 34 ele escreveu Do Solar e da Senzala. Gilberto de Melo Freire diz que Alberto Ribeiro Lamego é um homem que melhor conhece o solo, a paisagem e o passado fluminense. Ele recebeu vários prêmios. Enquanto nós estávamos recebendo na USP o recém-formado francês Claude Lévi-Strauss, que escreveu Tristes Trópicos, dizendo que é um desenraizamento da cultura, Alberto Ribeiro Lamego ia num caminho diferente. Ele escreveu O Homem no Brejo, O Homem à Restinga, O Homem à Guanabara, O Homem à Serra, propondo o homem o meio que sentido. O homem sobrepôs, o homem se adaptou, sobreviveu no Brejo, na Restinga. Enquanto um está falando que é um desenraizamento do homem, da cultura, que é o Lévi-Strauss, Lamego já está dizendo que não. Este homem é capaz de sobreviver no Brejo, na Restinga, na Serra, na Guanabara. Mas se eu fosse dar aula para a criança, eu diria assim, vendo que o farol na curva da loura, infelizmente a prefeitura foi lá, cortou a curva da loura e a loura não espanta mais ninguém, não tem acidente. Quer encontrar lobisomem, Torques e como também São Sebastião. São Jerônimo, eu do lado de cá tenho que tomar cuidado, porque São Jerônimo veio para Guarulhos, que ele disse que macumba mesmo é em Guarulhos que tem, né? Um homem que trabalha na Flórida, ele disse assim, macumba eu chuto todas, mas tem um em Guarulhos que eu não escuto não. Então tem que tomar cuidado do lado de cá. Agora, saindo um pouco dessa questão cultural, do folclore e na história, eu começo na meia com o Tratado de Tordesilhas. E o Valdo Harari, do Homem Sábio, também começa ali no Tratado de Tordesilhas. Eu começo no Tratado de Tordesilhas, que Lamego diz assim, no Homem o Brejo, no dia 21 de dezembro de 1501, André Gonçalves, na embarcação de Pedro Alves Cabral, colocou o nome Cabo São Tomé. Porque dia 21 de dezembro é de São Tomé. Chegando da Bahia da Guanabara, dia 1º de janeiro, colocou o nome Rio de Janeiro. No dia 6 de janeiro, chega a Angra, que quer dizer ilhas. E era dia de Reis, dia 6 de janeiro, então ficou Angra dos Reis, né? Quando andamos na Avenida 28 de Março, porque nos tornamos município no dia 28 de março de 1835. A nível cultural, nós sabemos que Lamego é o grande campista. Ele não só representou o Brasil, como ele foi diretor do Instituto Histórico. O IBGE inaugurou a sua biblioteca com as 4 obras de Alberto Ribeiro Lamego. Eles dão o nome
de sócio-geográfico. Lamego gostava de falar antropogeográfico. A Elisa ele escrevia com I e com S, não colocava outro nome. O Alberto Ribeiro Lamego foi considerado um cientista e um poeta. Ele foi da Academia Fluminense de Letras, da Academia de Ciências do Brasil de Letras, da Internacional, ele foi fundador da Academia Campista de Letras. O pai dele, Alberto Frederico de Moraes Lamego, foi o orador do Fórum Rio Peçanha na sua inauguração. O que ele nos propõe para o futuro? Bom, segundo pesquisa, nós temos leitores recorrentes. Sai de um livro, entra no Brasil 3 milhões. Nos Estados Unidos está 86 milhões. Quer dizer que um leitor no Brasil que sai de um livro e entra no outro é muito pouco. Então, como me tornaria um crítico de alguém pelo qual, antes de se tornar um leitor, o pior crítico é o acadêmico, ele fala por si mesmo. Antes de ser um crítico, primeiro tem que se tornar um leitor. E leitor no Brasil é apenas 3 milhões que são leitores recorrentes. Nós temos chamado literatura de proposta. É aquela que teve uma proposta para aquele tempo, mas morreu para aquele tempo. Lamego não tem essa literatura de proposta. Lamego disse assim: São João da Barra e Campos estão irmanados. Um dia, mais cedo ou não, terão que fazer um porto em São João da Barra. É inadmissível que o Brasil fique com tanta área desguarnecida. Ele até disse que tem que fazer em Macaé da localização. Ele disse assim: Açu é o melhor ponto para atender Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. E onde está o porto hoje? Lá no Açu. Ele disse que o progresso de São João da Barra viria pelo Açu, que querendo ou não deveria fazer. Alberto Ribeiro Lamego, ele escreveu em 1945 que tinha ouro negro debaixo do subsolo campista, tinha petróleo. O primeiro poço de petróleo que foi aberto no Brasil, 400 metros em São Paulo, na Chuva. O segundo foi em Boa Vista, perto do Farol de Santo Tomé. 200 metros, com 130 metros já tinha forte pressão de gás e o barro negro que pegava fogo. Lamego disse que ali tinha. Ele fala que dali saiu toneladas de areia argilícica, Alberto Ribeiro Lamego. Mas Boa Vista, Farol, Boa Vista, quem foi dono foi o Barão da Lagoa Dourada, que é o José Martins Pinheiro. Depois passou para o senador da República, José Gomes Pinheiro Machado. E depois para o prefeito do Rio Grande do Sul, Olavo Saldanha. Olavo Saldanha, que faleceu agora no final do dia 2, Eduardo Saldanha. Serafim Saldanha, bisneto do coronel Olavo Saldanha, me deu da família Saldanha foto do poço, do grupo Henrique Lage aqui, foto do Roberto de Oliveira abrindo um buraco no Xexé de 2.000 metros. Lamego não é uma literatura de propósito para um tempo que morreu com aquele tempo. Lamego é uma literatura para a geração futura. Ele fala do Porto do Açu, que fez o José Tadeu Fraga, passou para José Firmo. José Firmo, com especialização na Holanda, hoje no Porto do Açu, ele mostra como nós vamos evoluir em malhas estruturais, como nós vamos evoluir em petróleo e gás. Aqui em Lamego, eu sou antigo quando eu falo de Bento Pereira, mas eu sou moderno quando digo que no Porto do Açu formou um grupo de mulheres soldadoras e tem mais de 200 mulheres trabalhando no Porto do Açu. Em Alberto Ribeiro Lamego, eu sou antigo quando eu conto um pouco da nossa história, dividido para os 7 capitães. Voltando aqui para Guarulhos, eu tenho que tomar cuidado, porque um dos 7 capitães, minha esposa fez assim, então eu já sei que já estou acabando. Já estou acabando, ela já fez assim. Já estou acabando. Onde eu estava agora? Agora eu me perdi. Nossa, você já fez assim comigo dizendo ali, se olhar com o Guarulhos, tem que tomar cuidado com o Guarulhos, tem que tomar. Porque um dos 7 capitães perguntou assim, disseram que vocês eram os índios selvagens de Goitacá. O Goitacá disse não, selvagens eram os índios do outro lado do rio. Os índios de Goitacá não eram selvagens eram os índios do outro lado do rio. Aqui nós tivemos, tem gente que tem frente da Secretaria de Educação e não sabe. Em frente da Secretaria de Educação tem Pedro de Góes Silveira e o filho Gil de Góes Silveira. Depois os 7 capitães, depois dividido para 4, Jesuíta, Companhia de Jesus, os Mosteiros de São Bento, os descendentes de Heréus e os beneditinos.
e o Visconde de Asset e Arindonana. Depois nós vamos para o Espírito Santo, de 1773 até 1832, retornamos para nos tornar município. E assim o Lamego, ele é importante em que momento para mim e para você? Porque ele nasceu em Campos dos Goytacazes, ele morreu no Rio, mas pediu que queria ser enterrado em Campos dos Goytacazes. E 3 homens são importantes: Barão da Lagoa Dourada, Júlio Petit e Alberto Ribeiro Lamego. Termino a minha fala com a poesia que eu fiz em homenagem a esses 3 homens. Eu fiz uma poesia em ordem: Júlio Petit, Barão da Lagoa Dourada e Alberto Ribeiro Lamego. Então, todos 3 parágrafos nessa poesia de 3 linhas, você vai observar que eu estou falando em ordem sobre Júlio Petit, Barão da Lagoa Dourada e Alberto Ribeiro Lamego. Encerro a minha fala lendo esses versos. Antes de ler o verso, que eu vou encerrar com o verso, eu já tenho 15 livros publicados na Amazon, português, no Clube dos Autores, inglês, francês, crioulo haitiano, alemão e chinês. Então encerro dizendo: gente da nossa gente, um homem do costume, um homem da nobreza, um homem da ciência, um homem que lia jornal, um homem que é notícia, um homem de pesquisa, um homem do suicídio, Júlio Petit, um homem visionário, Barão da Lagoa Dourada, um homem documentador, Alberto Ribeiro Lamego, um homem do areal, um homem do solar, um homem agenda de viajante, um homem da coroa, um homem que tinha coroa, um homem príncipe, um homem do povo, um homem público, um homem da terra. Levaram 8 anos para Júlio Petit escrever o suicídio. O imperador viu a luz acesa. 10 anos, 4 obras antropogeográficas. Um homem de vocação, um homem político, um homem evolucionista, um homem de origem francesa, um homem que foi ao Paraguai, um homem de Bruxelas, um homem de um livro, o suicídio, um homem de um solar, o Liceu, um homem e o ambiente, Alberto Ribeiro Lamego, um homem dali, da coroa, um homem da sede, um homem do mundo, um homem de Campos, Júlio Petit, um homem de Campos, Barão da Lagoa Dourada, um homem de Campos, Alberto Ribeiro Lamego. Gente da gente. Muito obrigado. Obrigada.